Bem-vindo novamente ao canal Caçador de Imóveis. Eu me chamo Fábio Oliveira e no vídeo anterior eu mostrei diferentes formas de investir em imóveis e qual é a mais lucrativa. Se você não viu, ele vai aparecer no final desse vídeo para você assistir depois. No final daquele vídeo, eu falei que ia dar a resposta definitiva se é melhor alugar ou financiar, e é isso que eu vou te mostrar agora com números reais. Primeiro, deixa eu te explicar por que eu estou fazendo a comparação entre alugar e financiar e não entre alugar e comprar. Se você tem o dinheiro para comprar à vista, você tem um cenário onde é preciso levar em consideração qual rendimento você consegue no seu investimento. Olha esse exemplo aqui. Você tem hoje R$ 500.000 e você escolhe tirar esse dinheiro da aplicação e comprar um imóvel. Ao longo de cada ano, o seu imóvel e o seu patrimônio vai estar valorizando pela inflação. Considerando aqui uma inflação anual de 5%, essa vai ser a evolução do seu patrimônio e no ano 15, seus 500.000 viraram 1.039.000. Agora olha na comparação entre continuar investindo esses mesmos 500.000 e pagar o aluguel. Aqui eu estou considerando sempre um aluguel de 0,40% ao mês. E aqui no cenário, esse primeiro cenário, uma rentabilidade líquida ao mês de 0,60%, líquida de imposto de renda, né? Isso aqui é o equivalente a uma rentabilidade anual de 7,44 e menos o aluguel de 0,40 ao mês, que é equivalente a 4,91 anual, isso te dá uma rentabilidade anual menos o aluguel de 2,43%. Ou seja, nesse cenário aqui, os seus 500.000 mensais aplicados menos o aluguel evoluem ano a ano menos do que a inflação. Então, no final de 15 anos, o seu patrimônio aqui vai ser de R$ 564.000. Já no cenário onde a sua rentabilidade líquida ao mês é de 0,80, o seu rendimento menos aí o aluguel, ele empata com a inflação. E olha só, você chega lá no ano 15 com um patrimônio equivalente a mesma coisa de comprar o imóvel aqui, ou seja, 1.035.000. Já no cenário onde a sua rentabilidade é de 1,2% ao mês, isso daqui a gente sabe que com a renda fixa sozinha é difícil, mas você pode ter uma empresa, um negócio, outras formas de investimento que te geram essa rentabilidade maior. Nesse caso aqui, a sua rentabilidade menos o aluguel, ela é de 10% ao ano. Ou seja, aqui o seu patrimônio está crescendo numa velocidade que é o dobro da inflação. E você chega lá ao final de 15 anos com 2.600.000. Olha só na visão gráfica aqui como fica mais fácil de ver. A barra cinza é o cenário de comprar o imóvel com esses 500.000 e o seu patrimônio evolui pela inflação. O cenário vermelho é onde seu rendimento menos o aluguel é inferior à inflação e você chega lá no ano 15 com um patrimônio menor do que comprar o imóvel. O amarelo é praticamente igual, o cinza, onde seu rendimento menos aluguel é igual à inflação, e o cenário em verde é quando você consegue um rendimento menos o aluguel bem superior ao valor da inflação. Olha como nesse cenário claramente vale mais a pena deixar o dinheiro investido e pagar um aluguel. Mas não é esse cenário que eu estou falando aqui. Na comparação entre alugar e financiar, eu estou considerando que a pessoa não tem o dinheiro para comprar o imóvel à vista. Então aqui não cabe a comparação de quanto dinheiro rende investido versus o aluguel. É escolher qual o menos pior entre esses dois. Falando primeiro sobre imóveis de valores mais baixos, faixa Minha Casa Minha Vida. Esses imóveis normalmente possuem uma grande demanda de locação, o que faz com que os aluguéis cheguem a 1% ao mês do valor do imóvel. Por outro lado, o público desses imóveis costuma ser qualificado para ter juros subsidiados de 6, 7, 8% ao ano. Se você consegue uma carta de crédito subsidiada que te permite trocar um aluguel de 1% ao mês por um financiamento de 8% ao ano, você não tem nem o que pensar ou fazer mais conta. Vai para o financiamento. Se estivermos falando de imóveis que não enquadram no perfil de financiamento de juros subsidiado, entra na equação o valor dos juros. Estamos em um momento de juros próximos das máximas históricas da Selic, o que encarece o financiamento. Mas, por outro lado, acaba segurando o preço dos imóveis ou até derrubando um pouco por tornar mais difícil a compra e, dessa forma, reduzir a demanda. Muita gente pensa em aguardar a queda da Selic para financiar o imóvel, mas o cenário provável é que a parcela com a Selic alta ou Selic baixa fique muito próxima. Isso porque a economia dos juros na parcela muito provavelmente vai ser compensada pela alta dos preços dos imóveis quando a Selic começar a cair e o mercado de venda reaquecer.
Por mais que o valor da prestação fique muito parecido, se você contratar o financiamento durante a Selic mais alta, poderá buscar uma renegociação de juros com o próprio banco ou uma portabilidade para derrubar a parcela. Enquanto se começar com a parcela alta em função do valor do imóvel mais caro, ficará com essa parcela alta por muito tempo. Mas começando a comparação, o primeiro ponto importante é o óbvio. O financiamento vai começar com um valor superior ao aluguel para um mesmo imóvel, mas com o tempo a parcela irá reduzir mês a mês, enquanto o aluguel só aumentará ano a ano. Mesmo sendo óbvio, muitas pessoas tendo condições de pagar uma parcela maior do que o aluguel, já se impressionam no fato da parcela ser o dobro do aluguel e não olham para o médio e longo prazo. Logo vamos colocar alguns números nisso e fazer comparações. Hoje o financiamento custa aproximadamente o dobro do aluguel para um mesmo imóvel. Então, se você só pode pagar um valor X que você já paga de aluguel, a melhor estratégia pode ser reduzir o padrão temporariamente e mudar para o imóvel que vale metade do preço. Assim, a parcela do financiamento fica o mesmo valor do aluguel desde o início, e com o tempo a parcela do financiamento só diminui. Agora, se a sua renda permite pagar o dobro do que você paga hoje de aluguel, sem comprometer os seus planos futuros ou seu estilo de vida, entra um outro ponto forte do financiamento. Mesmo só dando uma entrada de 10% ou 20% do valor do imóvel, 100% da valorização do imóvel é sua desde o início. Veja comigo esse exemplo aqui na tela. Estou trazendo aqui numa planilha que eu vou explicar para vocês, um imóvel de R$ 400 mil de valor de avaliação. Considerando um financiamento aqui de 80% do valor desse imóvel de R$ 400 mil, ao prazo máximo hoje que as instituições bancárias financiam, que é de 35 anos ou 420 meses, e estou considerando um juro anual aqui de 12%, tá? E uma inflação anual de 4% que eu vou explicar também o porquê. Dá uma olhada aqui comigo. Eu coloquei aqui as 420 parcelas do financiamento e coloquei aqui, primeira coisa é o valor de amortização da dívida. O que é o valor de amortização? Aqui é um crédito de R$ 320 mil. Se a gente pegar R$ 320 mil e dividir pelos 420 meses desse financiamento, dá R$ 761,90 por mês. Está falando aqui de um sistema de amortização constante, ou seja, cada mês a sua dívida com o banco diminui R$ 761,90 porque você pagou esse valor para o banco. E os seus juros, ele incide sobre o valor que você está devendo para o banco. Você começa devendo 320 mil, que é o seu financiamento, e a cada mês você deve 761,90 a menos. Dessa forma, cada mês você paga um pouquinho menos de juros. E aqui, em prestação, é simplesmente a soma da amortização com o valor dos juros. Isso daqui é a parcela que você vai pagar para comprar esse imóvel financiado. Um imóvel de R$ 400 mil tem um aluguel aproximadamente de R$ 2 mil, que é o tradicional 0,5% do valor do imóvel. Então, olha só, se você estiver alugando esse imóvel, você começa pagando R$ 2 mil por mês. Ao final do primeiro ano, o seu imóvel é corrigido pela inflação, aqui no caso de 4%, e o seu aluguel sobe para 2.080. No caso do financiamento, ele começa aqui perto de 3.800, quase o dobro do valor do aluguel, e a cada mês ele vai caindo um pouquinho. Agora a questão que eu falei de você ter 100% da valorização do imóvel desde o início. Ao final desse primeiro ano aqui, você vai ter pago R$ 9.142 pelo imóvel. Isso daqui foi o valor que você de fato desembolsou nesse primeiro ano, fora o valor da entrada. Agora, a gente está falando de um imóvel de R$ 400 mil. Depois do primeiro ano, considerando uma inflação de 4%, o valor do imóvel vai valer R$ 16 mil a mais. É isso que eu coloquei aqui, o valor do imóvel corrigido, onde eu transformei a inflação anual dos 4% para mensal e coloquei aqui mês a mês qual é o valor da valorização do imóvel. Ao final do primeiro ano, soma exatamente aqui os R$ 16 mil. Então aqui a gente tem todos os números que a gente vai usar na comparação. Qual é o valor de amortização, que é o valor que você recupera se você quiser vender o imóvel, né? Se você quiser vender o imóvel depois do primeiro ano, você pagou 400 mil. Depois do primeiro ano você quer vender, você não vai pagar de volta para o banco 320. Você já pagou 9. Você vai pagar para o banco 320 menos 9 mil, mais ou menos 311. Então você vai receber de volta os 80 que você deu de entrada e mais os 9 que você pagou de principal.
Então, temos todos os números que a gente precisa e, ao invés de olhar aqui cada uma dessas 420 parcelas, eu vou te mostrar agora aqui os primeiros anos, como é que fica essa conta. Então, a gente viu que a amortização é constante. Todo ano você vai pagar 9.143. Os juros ele vai diminuindo ano a ano. Então, no primeiro ano você vai pagar quase 36 mil de juros e a gente viu que no primeiro ano o imóvel valoriza 16 mil. Nos anos seguintes, como a valorização é em cima do valor do imóvel atualizado, a valorização vai sempre crescendo um pouquinho. Essa coluna aqui de juros menos valorização, eu já volto para explicar nela. E o aluguel a gente viu que ele começa em 2 mil por mês, ou 24 mil, e ele vai crescendo. O que é esse juros menos valorização que eu estou colocando aqui, tá? Essa é a comparação que eu vou fazer com o aluguel. Ao final do primeiro ano, você pagou 24 mil reais de aluguel. É óbvio que você usufruiu desse bem, você morou lá. Se você não estivesse pagando o aluguel, você não estaria se aproveitando disso. Mas o que eu quero dizer é que ao final do primeiro ano, esses 24 mil que você pagou de aluguel, não volta nada para você. Você pagou para o proprietário do imóvel para morar nele, 24 mil reais foi embora ao final do primeiro ano. Agora, se você estiver comprando esse imóvel, no primeiro ano você pagou muito mais do que os 24 mil. A gente viu que era quase o dobro, né? Principal e juros somam 45 mil reais. Porém, 9 mil a gente viu que você recebe de volta imediatamente no momento em que você quiser vender o imóvel. Então, esse valor você não está perdendo igual o aluguel. Você está comprando o imóvel. Já a parte dos juros, essa de fato você não vai recuperar. Mas diferente do aluguel onde você não está ganhando nada, se você estiver financiando o imóvel, você está ganhando a valorização do imóvel. Então, os juros menos valorização aqui é a parte que de fato você perdeu. No primeiro ano, você perdeu 19.160. Você pagou 45, mas você só perdeu 19.160. Isso porque uma parte era principal e uma parte você ganhou na valorização do imóvel. Enquanto no aluguel, no primeiro ano você perdeu 24 mil. Então, olha só que logo nesse primeiro ano, você está ganhando 4 mil reais ou você está perdendo menos 4 mil reais por estar financiando o imóvel. A parte interessante que acontece quando a gente começa a olhar para os anos seguintes. Eu falei que era óbvio, mas muita gente não coloca isso na conta, é que o aluguel só vai subindo, enquanto a prestação do imóvel só vai caindo porque os juros vão caindo. E a valorização do imóvel a gente viu que todo ano também corrige em cima do valor do imóvel atualizado, a inflação. Então, olha só, depois do quinto ano aqui, você já está perdendo 13 mil reais em financiar o imóvel, porque você está perdendo só 13, porque você pagou 31 de juros, mas o imóvel valorizou 18, então você perdeu 13, enquanto no aluguel você teria perdido 28. No quinto, sexto ano aqui, você pode ver que com o aluguel você já está perdendo 3 vezes mais do que com o financiamento. Você está pagando 3 vezes mais de um valor que não vai voltar para você. Não é que você não está pagando esse valor no financiamento. A sua parcela a gente viu que ela é alta, mas uma parte dela você está comprando aquilo. Aquele dinheiro é seu, ele volta para você. Você está ganhando a valorização a correção do imóvel pela inflação. Aquilo é seu. Então a parte que você perde depois de 5, 6 anos já é 1/3 só do que você perderia com o aluguel. E olha que interessante, depois do 10º ano, praticamente tudo que você pagou de juros, você está ganhando com a valorização do imóvel. O valor total que você pagou de juros naquele ano, você está ganhando. Óbvio que não é um dinheiro que está entrando imediatamente na sua conta para você viajar, mas é um dinheiro diferente do aluguel que está sendo pago e não volta. Nesse caso aqui, tudo que você pagou de juros está voltando para você em forma de valorização. E dá para a gente ver aqui, pelos números, que do 10º ano em diante, todos os juros que você pagar volta para você. Na prática, do 10º ano em diante, você está comprando um imóvel sem juros, porque toda a parte dos juros você está ganhando com a valorização. Enquanto no aluguel, a gente viu que isso daqui só sobe, né? A gente tem que, depois de 10 anos financiando, você perdeu 167 mil a menos do que se você estivesse pagando o aluguel. É óbvio que você pagou lá no início 80 mil reais de entrada e mais 18 mil de custos de cartório. Você pagou 98 mil. E logo nos primeiros 10 anos, você já economizou mais do que isso por estar financiando. Do 11º até o final do financiamento, essa conta não fica nem justa, né? A gente já viu aqui que depois do quarto, quinto ano, já tem uma vantagem tão maior para o financiamento que não tem nem muita comparação. A partir do 10º ano, olha só, inclusive, o valor de principal mais juros já começa a ficar igual. A gente viu que começou quase o dobro ali, né, o seu valor de parcela.
No 10º ano, a sua parcela vai estar em 35 mil e o seu aluguel seria de 34 para esse mesmo imóvel. Então, realmente, assim, o financiamento ele começa com o dobro do valor, mas logo no primeiro ano você já está ganhando e depois de 10 anos, então, nem se fala, né? Ladeira abaixo pro financiamento. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês um caso onde eu comprei um imóvel, eu não tinha o dinheiro dele para comprar à vista ou esse dinheiro investido para render e pagar o aluguel. Então, era bem esse cenário. Eu só tinha a opção de pagar a parcela ou pagar um aluguel. E como eu consegui comprar o imóvel com desconto, valeu muito mais ainda a pena e eu vou mostrar para vocês agora aqui. Eu mostrei que era um imóvel que valia R$ 900 mil na época que eu comprei. Logo, 0,5% de aluguel, a gente está falando aqui de um aluguel mensal de 4.500, mas eu não paguei R$ 900 mil nesse imóvel, eu paguei 620, igual eu mostrei naquele vídeo. Então a minha parcela, ela já não começa quase o dobro do meu valor de aluguel. Eu começo com uma parcela de 5.900 versus um aluguel de 4.500. Olhando aqui a mesma comparação aqui dos valores anuais, a gente vê que logo no primeiro ano eu já perco quase metade apenas do que eu perderia com o aluguel. O aluguel eu pagaria 54 mil, não recebo nada de volta. Financiando, a parcela que eu não recupero, que eu perco no primeiro ano, é de 31 mil. Então, já quase metade do valor do aluguel eu estou tendo de benefício. Ao final aqui desses primeiros 10 anos, eu economizei R$ 461 mil por não estar pagando aluguel e ainda estar construindo patrimônio. Então, aquele valor de entrada aqui, os 20% dos 620 mil, e mais os 27 mil de cartório, que está dando aqui mais ou menos 130 e poucos mil, é só uma fração do que eu economizei aqui nos primeiros 10 anos aqui, isso se você não quitar antes esse imóvel e ficar com ele, né? Então o que eu quero mostrar aqui? É que ter optado por financiar esse imóvel e não pagar aluguel foi uma das decisões que me ajudou a construir patrimônio. Existem casos em que alugar é sim a melhor escolha, mas isso geralmente não está relacionado com o aspecto financeiro, e sim com a necessidade de flexibilidade para mudanças. Por exemplo, você mora perto de onde você estuda ou quer morar próximo do trabalho, mas não tem expectativa de ficar muito tempo lá? Nesses casos, além de assumir um financiamento de muitos anos, vai te gerar um trabalho lá na frente de manter o imóvel alugado ou ter que vender o imóvel. Se você não quer ter esse trabalho para ter uma vantagem financeira por um período de tempo curto, alugar pode ser a melhor opção naquele momento. Mas agora comenta aqui embaixo. Você concorda que não possuindo o dinheiro do imóvel para investir é mais vantajoso financiar do que pagar aluguel? Você conhece alguém que paga aluguel hoje e precisa ver esse racional que eu mostrei, considerando o ganho de 100% da valorização do imóvel? Se conhece, já encaminhe esse vídeo para ele. E se você não viu o vídeo anterior, onde eu mostro um caso real meu que deixa claro qual é a melhor forma de investimento no mercado imobiliário, é só clicar no card aqui na tela. Até a próxima!